A gente vai começar hoje as principais patologias que afetam as crianças, né? Então, são as doenças mais prevalentes na infância. Então, a gente vai entrar nas doenças gastrointestinais e, inevitavelmente, a gente vai ter que revisar as parasitoses de novo, tá? Vamos ver a anemia ferropriva e a desnutrição infantil. Em todos esses aspectos, tá? A gente vai só citar o que é o IDP, mas vocês vão ter uma aula sobre isso, né? Especificamente na semana. E vamos ver aí a fisiopatologia das doenças gastrointestinais, da anemia ferropriva e da desnutrição infantil. Obviamente, vocês sabem que uma das doenças prevalentes na infância também são as síndromes respiratórias, né? Mas vocês não vão entrar nessa parte, porque vocês já vão entrar bastante nisso no próximo semestre, né? Na parte já clínica. Então, as doenças mais prevalentes na infância, né, são aquelas que causam mais morbidade, mortalidade nas crianças. E nós temos vários programas e diretrizes políticas direcionadas à saúde da criança, que têm tido como meta principal a redução da mortalidade infantil, considerada grande indicador do desenvolvimento social e econômico de um país ou região. Obviamente que a gente tem piedade das crianças, a gente se preocupa com as crianças, que elas não fiquem doentes com dor, mas isso também tem um fator político, né? Porque o país que ele tem um índice de mortalidade infantil muito baixo, ele é considerado aquele que tem uma qualidade de vida maior. Então, isso sobre o IDH e tudo isso vai impactar em outros conceitos dentro do país. Então, por isso que a gente precisa investir. Não é só, obviamente, que é pela saúde da criança, mas é também por essas outras questões econômicas e tudo mais. Então, em termos mundiais, os documentos atuais mostram que anualmente ocorrem quase 11 milhões de mortes de crianças menores de 5 anos. Dessas, cerca de 4 milhões ocorrem no primeiro mês de vida e grande parte poderia ser evitada se todas as crianças tivessem cobertura de intervenções já existentes, mas que em muitos países não estão ao alcance da maioria das crianças, destacando a importância da equidade. Que aqui a gente está se referindo ao fator mundial, né? Não é todo mundo que tem um serviço de saúde pública como a gente tem aqui no país. E apesar de tudo isso, a gente ainda tem um elevado índice de mortalidade infantil, né? Mesmo tendo um atendimento, tendo o acompanhamento das mães e tudo mais, a gente ainda tem uma elevada mortalidade infantil. Então, principalmente no continente africano, as crianças elas não têm esse cuidado, essa atenção. Então, lá o índice é realmente mais elevado ainda. Então, nesse panorama, um conjunto de enfermidades infecciosas continua sendo a causa da mortalidade de 20 a 30% de crianças menores de 5 anos mundialmente e em alguns países da América ocasiona até 50% do total de mortes nessa faixa etária. Considerando a integralidade das ações de atenção à saúde da criança, o segmento da saúde infantil é processo amplo e complexo, implicando em medidas promocionais, preventivas, terapêuticas e de interações com a criança, né? A família, o serviço de saúde e outros setores sociais. Então, uma estratégia que envolva todos esses aspectos deve incluir a capacitação das equipes de saúde, a estruturação do sistema de saúde e a valorização das experiências familiares e da comunidade. Então, não adianta só eu capacitar o médico, até mesmo o enfermeiro, para atender a criança. A gente tem que ter toda uma estrutura. Então, quando vocês forem lá na PFOS, que antes, quando tinha uma criança que sofreu um abuso sexual, ela chegava lá, ia no consultório do médico, que nunca viu, para o médico analisar e tudo mais. Hoje não, eles criaram uma salinha cheia de brinquedo, para ver se a criança ela fica mais à vontade, ela se sente melhor chegando ali, brincando. Então tem que ter uma estrutura por trás de tudo isso. Tem que formar os profissionais técnicos, todos os outros profissionais, né? Porque o pediatra ele já vai ter uma inclinação mais para ter esse cuidado, esse contato com a criança. Os demais, eles também vão precisar passar por essa preparação. Por quê? Porque para lidar com criança é mais complicado, né? Então a gente tem que ter uma sensibilidade, tem que ter aqueles vídeos que a gente vê, né? A pessoa que vai dar injeção e fica brincando. Então você tem que criar um vínculo para a criança poder se abrir e você conseguir fazer o atendimento. A atenção integrada às doenças prevalentes na infância é o que a gente chama de IDP. Foi elaborada pela Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com os seguintes objetivos: a redução da mortalidade de crianças menores de 5 anos de idade, diminuição da incidência e ou gravidade dos casos de doenças infecciosas,
pneumonia, diarreia, parasitose, meningite, tuberculose, malária e desnutrição. Então, esses são os principais objetivos do IDP. Por que até 5 anos, que é onde a gente tem o maior índice de mortalidade? E aqui no Brasil, até alguns anos atrás, né, mudou um pouco, graças a Deus, o maior índice de mortalidade era até 1 ano. Então, por que hoje tem a tal festa de 1 ano, né, bombástica, enorme que se faz? Porque antes, quando a criança chegava a mais de 1 ano, né, 1 ano, mais de 1 ano, era uma vitória, ela sobreviveu, porque realmente era difícil. Então, fazia-se a festa e acabou entrando como algo cultural, né? Então, a estratégia IDP considera de forma simultânea e integrada o conjunto de doenças de maior prevalência na infância, propondo abordagem à saúde da criança com a sistematização do atendimento clínico e integração de ações curativas com medidas preventivas e de promoção à saúde. Tem por finalidade promover rápida e significativa redução da mortalidade infantil por meio da capacitação de profissionais da área da saúde. Portanto, cabe ao profissional de saúde acolher a criança e seu acompanhante, compreender a extensão do problema e propor métodos de fácil aplicação e comprovada eficácia, né? Tem que se criar um canal de comunicação. Não é uma criança chegar lá doente e, o que é que você está sentindo, o que é que ela está acontecendo? Pergunta à mãe, você tem que saber, está estudando, ela está tendo esse marco tal de desenvolvimento. Então, é o que se repete desde o começo, né, que o médico ele não é para olhar só os sinais e os sintomas, ele tem que saber o que está por trás da vida daquela criança. Se ela está passando por alguma violência, por isso que tem que perguntar também à mãe como é que está a vida da mãe. Tudo isso tem que ser questionado para a gente descobrir o que é que está acarretando naquelas repetidas infecções ou mesmo naquela uma única infecção. Então, nesse sentido, focar na atenção à saúde da criança é essencial para o desenvolvimento de um país, como eu já destaquei lá no começo, em que se destaca a importância não apenas dos cuidados diretos dos profissionais de saúde, mas também as ações de prevenção e principalmente de educação das famílias às quais essas crianças pertencem. A necessidade de aquisição de conhecimentos por parte dos cuidadores, mães, principalmente quanto aos sinais de alarme de enfermidades infecciosas e percepção de características de algumas doenças respiratórias, da diarreia e da desnutrição. Então, faz parte do papel, né, dessa rede de atenção à saúde, a agente de saúde que vai lá e diz, ele está gripadinho, pois então você presta atenção, caso as costelinhas dele comecem a afundar demais, é um sinal de que ele está tendo dificuldade de obter oxigênio e ele está respirando mais intensamente, então tem que levar na emergência, né? Ou se a criança, quando ela chora, não sai lágrima, você aperta a pelezinha dela e demora a retornar, sinal que ela está desidratada, isso também pode levar a criança ao óbito. Então, são sinais de alarme que muitas famílias não reconhecem. Então, hoje faz parte desse programa da agente da saúde, além dela ir, né, estimular a vacinação, as consultas de puericultura, ela também alertar os pais o que são os sinais de alerta para eles tomarem cuidado. E outras questões também relacionadas, que é como eu coloco aqui. Conhecimentos e percepções também, né, combater os conhecimentos e percepções inadequadas da família. Então, que embasam condutas prejudiciais no cuidado domiciliar à criança doente, como, por exemplo, diminuir a oferta de alimentos durante o curso da diarreia. Vamos diminuir a comida porque ela está fazendo diarreia, vamos esperar passar para começar a dar comida. Tem famílias que fazem isso, né? Para a pessoa, se não tem nada, não tem como botar para fora, né? Então, deixar de buscar ajuda no serviço de saúde por não reconhecer alguns sinais de pneumonia, né, que são das costelinhas e tudo mais, sinais de alarme na diarreia, sangue, desidratação. Desmamar a criança precocemente por achar que a amamentação leva à desnutrição, essa criança ela não está engordando, ela não está crescendo, é por causa do peito. É porque só quer ficar no peito e aí não está comendo. Isso é um dos piores erros que ainda hoje, esse aqui ainda é frequente, né? De achar que o leite com um menino com 1 ano ele não tem mais nada não, já é só a água. Dá comida para essa criança engordar e crescer. E não, a gente vai ver quando a gente estiver lá na anemia, na desnutrição, que a criança que amamenta até os 2 anos, ela tem um efeito protetor. Né? Esse efeito protetor, ele diminui muito a incidência de desnutrição e da anemia ferropriva. Então, esse é um conceito errado, que faz parte dessa perpetuação que a gente tem que tentar fazer aí na cabeça das famílias.
Assim, fica claro que o treinamento proposto pela estratégia IDP melhora a performance das equipes de saúde, consequentemente o entendimento e as práticas dos cuidadores, especialmente na avaliação dos sinais de risco das crianças doentes. Então, vamos entrar agora nas doenças mais prevalentes, né? As doenças diarreicas, né? E dentro dessas doenças diarreicas, a gente destaca as causadas pelas parasitoses e as gastroenterites, né? Virais e bacterianas. Então, as estratégias elas devem estar voltadas para as principais causas da mortalidade de crianças abaixo de 5 anos. Então, são as afecções perinatais, pneumonia, complicações da doença diarreica e desnutrição. Pneumonia, né, as síndromes respiratórias, bronquiolite, que é muito comum nessa idade, a gente não vai entrar, que eu já disse a vocês, né, a questão. Então, as parasitoses intestinais na infância são um tema de pouca inovação e tecnologia. No entanto, a atenção a este é de extrema importância para a vida das crianças, em especial as que são de condições socioeconômico precárias, né? Obviamente, a gente já faz uma relação direta. A maioria das parasitoses que a gente viu lá na semana de parasitose era o quê? Transmissão via feco-oral. Então, são aquelas crianças que não têm saneamento básico, que não têm as condições de higiene. Então, a gente já associa que são pessoas que têm condições socioeconômicas mais precárias. Então, as que são mais frequentes em crianças, tá? Dentro das parasitoses, né, causadas por protozoários, é a giardíase, né, a amebíase e esse daqui que eu acredito que nós não vimos, né, eu dei os protozoários para vocês, que é o Cryptosporidium e também tem outro, né, o Cystosporidium, que são os mais frequentes em crianças e também dos eumintos, né, vai ser Ascaris, Ancylostomídeos, Strongyloides, Enteróbios, Trique-trique, tá, a tênia e o Cistosoma. Então, a gente vai relembrar, assim, superficialmente, focando mais nos aspectos clínicos de cada um. Então, iniciando aqui, né? Nessas parasitoses causadas pelos nematomintos, né? Dentre os eumintos nematodos, os Ascaris é o de maior incidência nas crianças. Cerca de 25% da população mundial já teve ou terá Ascaris na vida. A transmissão é feco-oral, o verme adulto ele chega a medir de 30 a 40 centímetros, portanto ele vai ser visível a olho nu, né? O indivíduo é dito infectado quando ele possui de 4 a 10 Ascaris, mas existem indivíduos, né, que às vezes possuem de 500 a 600 vermes dentro do intestino, que é o que a gente chama de infestação, né, que podem sobreviver de 6 a 7 anos. Então aqui é o ovo, né? E o verme que ele é bem, né, visual mesmo. A gente consegue visualizar se a criança tiver com infestação, quando ela faz o cocô já sai os vermes e a gente consegue ver tudinho. Então qual é o ciclo da ascaridíase? Os Ascaris adultos, eles vivem na luz do intestino delgado. A fêmea vai produzir aí cerca de 200 mil ovos por dia, que são excretados nas fezes, né? Esses ovos, destaco para vocês que eles são excretados na forma não fertilizada. É o que a gente chama de ovo não embrionado. Se é um ovo não embrionado, ele é não infeccioso. Então, quando chega lá no ambiente, as condições ideais, que normalmente são as condições da nossa região, né? Quente, um ambiente quente e seco, fazem com que esse ovo não fertilizado se torne um ovo fertilizado, embrionado, portanto infeccioso. Esse ciclo dele se converter na forma não infecciosa para a forma infecciosa leva aí aproximadamente 18 dias nessas condições ideais. Então esses ovos, né, embrionados, eles vão ser deglutidos por alimentos contaminados, água contaminada, né, com fezes contaminadas. E aí, quando eles chegam no intestino delgado, os ovos eclodem nas larvas. Essas larvas vão penetrar a parede do intestino delgado e vão migrar via circulação porta até o fígado. A seguir, via circulação sistêmica até os pulmões, onde vão amadurecer de 10 a 14 dias. Então, ele chegou aqui, o indivíduo consumiu o ovo fertilizado, né? Observe que quando está no ambiente, ele está na forma não infecciosa. Passou uns 18 dias, ele se converte na forma infecciosa. O indivíduo se contaminou aqui, chegou lá no intestino, a larva eclode, ela ultrapassa a parede do intestino e vai migrando, fígado até chegar nos pulmões. Nos pulmões, de 10 a 14 dias, ele deixa de ser larva e passa a ser o verme adulto, tá?
As larvas vão penetrar as paredes alveolares, vão ascender a árvore brônquica até a garganta e são deglutidas. É por isso que é característico da criança que está com ascaris, ela ter esse pigarro. Aí ela engole, aí engole o verme de volta, né? Então, quando eles são deglutidos, eles retornam ao intestino delgado, onde vão, né, consumindo ali os nutrientes da criança, né, e vão se converter em vermes adultos. Quando eles se convertem em vermes adultos, eles vão lá, a fêmea vai produzir cerca de 200 mil ovos não infecciosos, vai liberar nas fezes e continua o ciclo, certo? Então aqui, né, o indivíduo, ele pode ser assintomático ou ele pode apresentar sintomas na fase aguda, e essa fase aguda é comum mais nas crianças, né? Então, na fase aguda pode haver migração larvária, né, que vai causar os sintomas pulmonares. Ele não sobe para fazer o ciclo pulmonar no pulmão, então, obviamente, que ele vai causar lesão no parênquima pulmonar. Então, a criança apresenta a síndrome de Leffler, que são características como se fosse de uma doença respiratória e dificulta o diagnóstico, né? Então, a criança tem crise de broncoespasmo, porque está lesando brônquios, né, o parênquima pulmonar diretamente, os vasos, vai ter um chiado, falta de ar, porque está ocupando ali o espaço para a entrada de ar. Vai ter um batimento da asa de nariz, por quê? Respirando mais intensamente para tentar puxar o ar. Vai ter uma tiragem intercostal, né? Vai ter a subida, às vezes pode ser confundido com uma pneumonia, sem ser, era só ascaridíase, né? Taquipneia, sibilos. E é uma característica, a diferença para a gente conseguir identificar se é uma pneumonia ou não, é que se eu fizer uma radiografia por conta dessa sintomática, né, da síndrome de Leffler, a gente vai identificar uma radiografia floculosa, né? Só que aí quando é daqui a uma semana que o médico quer acompanhar se o paciente está evoluindo, já desapareceu tudo. Por quê? Porque as larvas chegam lá, no dia que ele fez a primeira radiografia, tá cheio de larvinha. Aí elas subiram, ele deglutiu, então elas saíram do pulmão. Quando faz a outra radiografia, já parece que desapareceu. Então ela tem uma mudança de padrão muito rápida, né? Aí pode-se se desconfiar da ascaridíase, por quê? Porque a gente tem essa mudança e não há presença de febre, ao contrário da pneumonia, que é comum a gente ter a presença da febre, certo? Além disso, a gente também vai ter alguns sintomas hepáticos, né? Porque ele está migrando via fígado para chegar no pulmão. Então também vai causar lesão hepática. Isso na fase aguda. Na fase crônica é comum desconforto abdominal, né? Porque pode ter um acúmulo aí de até 600 vermes no intestino da criança. Então vai ter cólica, náusea, vômito, alteração do apetite, diarreia, emagrecimento, porque quem está consumindo os nutrientes não é a criança, são os vermes, né? O sono agitado, bruxismo. Então as principais complicações são a migração desses vermes pelo sistema porta, né? Então vai para o fígado, pulmão, pâncreas, apêndice, vesícula. A obstrução intestinal pelo bolo de Ascaris, isso aqui também é muito comum, então obstrui completamente o intestino e aí não passa nada. Aí vai ter que fazer a cirurgia para remover o bolo de Ascaris, tá? E eliminação de muitos vermes, né? Quando a pessoa já está há muito tempo, que é o que vocês estão vendo ali, né? A pobre da Maria, essa pobre dessa criança. Liberando, quando vai fazer, né, as fezes, libera uma grande quantidade de vermes. Então, pela alta quantidade, os vermes saem pelo ânus e, obviamente, se tem um ciclo pulmonar, vai sair também pela boca e pelo nariz, né? Mas eu acho que, tipo, ela vira adulta, isso eu não acredito, ela vira adulta no intestino. No intestino. Eu tô imaginando que ela sobe, ela passa pelo estômago e sobe de novo. Pode ter, é o que chama de retroinfecção, ele retorna, ele vai subindo e pode ir voltando. É triste, né? Cebosa. Eu triste, a pessoa não cebosa. Em caso de crianças que colocam vermes visíveis nas fezes ou vômitos, né? Tem uma barriga dura porque não elimina gases e nem fezes por obstrução do intestino, né? Pelo o bolo de Ascaris, significa que a criança está com manifestação maciça. Então, quando a gente for fazer, a gente só consegue visualizar o verme, isso aqui é importante, né? A mãe chega lá, olha, ele tá tendo, a barriga dele tá inchada, ele tá tendo muita dor de barriga e tudo. E quando ele fez cocô, doutor, eu vi um verme no cocô dele. Para sair
pelo vômito ou pelas fezes, é porque a criança está com uma manifestação maciça. Então, se ela está com manifestação maciça, não basta dar o medicamento, tem que dar aqui o óleo mineral juntamente para essa criança, um azeite mesmo, óleo de cozinha direto para a criança engolir, porque antes de administrar o medicamento, porque como a gente tem os bolos de Ascaris bloqueando o intestino, se eu jogo o remédio e mata aquele bolo, eu causo uma obstrução mais grave ainda, que pode inclusive evoluir para sepse. Por quê? Se eu matei 300 Ascaris no mesmo lugar, todos eles morreram, eles vão liberar vários pumps de uma vez só no mesmo local. Então isso causa uma inflamação que o corpo não consegue suportar, e aí a criança pode evoluir para o óbito, tá? Então pode causar graves consequências para a criança, a obstrução ou não é eliminado, gerando muitos antígenos, então vai ter aí uma evolução fatal para a criança. Em geral, podem ser utilizados o albendazol, o mebendazol, a ivermectina, levamisole, piperazina, quando está mais grave, que atuam. Qual é o mecanismo de ação dos antiparasitas, né? Dos remédios de verme? Eles vão principalmente atuar bloqueando ou ativando determinados canais iônicos. Então aí quando ele bloqueia, quando ele ativa, ele causa um desequilíbrio eletrolítico, e por desequilíbrio eletrolítico a gente sabe que isso vai culminar na morte das células, né? Do mesmo jeito que a gente viu lá na ativação da caspase, quando tinha o acúmulo de cálcio, e aí a gente desencadeava a morte celular programada. Pois é o mesmo funcionamento. Então desregula esse equilíbrio eletrolítico e aí causa a morte dos vermes. Então vai ter uma morte por desequilíbrio osmótico desses vermes, certo? Oi? Explica toda essa parte de usar óleo mineral, por que vai prevenir essa operação? Porque o óleo mineral, ele ajuda a descer, né? Porque o óleo, quando a gente ingere muita gordura, ela vai nas fezes, ela é eliminada. Se você dá um copinho de óleo, a gente não vai digerir aquilo ali, ela vai ser eliminada. Então é como se a gente estivesse passando óleo no bolo de Ascaris para ajudar a empurrar, entendeu? Deu para entender? Eu não sabia que azeite era óleo mineral, era vegetal. Não, pode ser o óleo mineral, pode ser o óleo de cozinha, pode ser azeite, pode ser o que tiver. Mas o azeite, ele é óleo vegetal. É. Eu pensei óleo Então, no Brasil, né, segunda doença aqui, a gente tem... No Brasil, a gente tem a segunda doença mais frequente, que é a ancilostomíase, tá? No caso do Brasil, o mais frequente, né, agente etiológico é o Necator americanus, mas a gente associa a ancilostomíase muito à ancilostoma duodenale, mas aqui no Brasil não é muito frequente, é mais frequente o Necator americanus, tá? Que são vermes cilíndricos que habitam o intestino delgado, especificamente ali o duodeno, e vão medir de 0,8 a 1,3 centímetros, são bem fininhos, né? Parecem ali um fiozinho de cabelo, mas também são visíveis, não tanto quanto o Ascaris, mas também são visíveis. Eles acarretam em perda de sangue devido à presença de ventosas que grudam no duodeno e vão fazer o quê? Vão rasgar o tecido. Então essa ventosa aqui do Necator, que é o mais frequente aqui no Brasil, rasga o tecido e aí a gente vai tendo perda sanguínea, obviamente. Mesma coisa o ancilostoma. Só que o que é que a gente tem de diferente, a diferença principal entre esses dois? O ancilostoma, ele vai ter uma perda de sangue 10 vezes maior que o Necator. Vocês veem aqui que a ventosa do Necator é como se fossem 2 dentinhos só, né? No caso do ancilostoma, não, ele tem uns 4 dentes para ficar furando e bem mais pontiagudos, né? Então ele causa uma perda de sangue muito maior. Então, obviamente, a gente já consegue associar, se eu tenho perda de sangue, essa parasitose ela vai acarretar em anemia na criança, né? Uma anemia normal, causada pelo Necator americanus, e uma mais intensa, causada pelo meu Deus, o que é que eu vou fazer uma fonoaudiologia aqui. Um ancilostoma duodenale, porque ele causa mais perda de sangue, certo? É esse verme que é associado lá com o personagem, né, de quadrinhos do Jeca Tatu, que ele tá sempre apático, sem energia, sem nada, aí o povo quer associar que ele é preguiçoso e nada, e não é, porque ele tem justamente a ancilostomíase, tá? Então as fêmeas eliminam cerca de 20 a 30 mil ovos por dia, ok? Então como é o ciclo, né?
Os ovos, obviamente, eles vão ser eliminados nas fezes. As larvas vão eclodir em 1 a 2 dias, né? Se o solo estiver quente e úmido, que são as condições mais favoráveis. Os ovos vão liberar essas larvas rabiditiformes que vão crescer de 5 a 10 dias nas condições favoráveis. As larvas se tornam infecciosas. E aí, como é que elas entram no indivíduo? Através da pele, né? Penetrando através da pele, certo? Quando entram em contato com o hospedeiro humano, penetram na pele e são levadas pelos vasos sanguíneos até o coração e depois pulmão. Vão penetrar alvéolos, árvore brônquica, sobem a faringe e são deglutidas. Também tem a característica do pigarro, certo? Tem as mesmas características lá das caridíases, só que enquanto as caridíases o indivíduo tem que ingerir o ovo fertilizado, embrionado, aqui a larva ela penetra diretamente pela pele do indivíduo, certo? Então, se ele vai atacar o pulmão, o que é que a gente espera que essa criança manifeste, né? A mesma coisa das caridíases, a síndrome de Leffler, né? As mesmas características de uma doença respiratória. Então, as larvas, elas alcançam o intestino delgado, onde se transformam em adultos, e na luz do intestino, né, quando se ligam à parede intestinal, eles vão ficar lá se alimentando de sangue e produzindo os ovos que vão sendo liberados aí no meio o dia todo. Então tá aqui o indivíduo contaminado com a cilostomiase, ele libera os ovos que foram produzidos pelos vermes adultos aqui no intestino, libera esses ovos que aqui nas condições ideais do meio ambiente vai liberar as larvas rabiditiformes e elas depois vão evoluir para o verme que consegue penetrar através da pele. Penetrando através da pele, vai para o coração, vai para os pulmões, vai para o intestino para continuar o ciclo do verme. Então, o indivíduo pode apresentar ovos e larvas nas fezes, né? Que a gente consegue visualizar, porque tem aí cerca de 1,3 centímetros de comprimento. Na fase aguda da doença, pode apresentar sintomas cutâneos, né? Onde o verme penetrou. Então, vai ter criança com a coceira e vermelhidão no local da penetração, principal local, bumbum e pés, né? Ou a criança estava sentada ou caminhando descalça, certo? E, obviamente, a síndrome de Leffler, porque vai afetar os pulmões. Na fase crônica, observa-se cefaleia, irritabilidade, mal-estar, prostração, né? Tá tendo anemia, tá tendo a perda de sangue constante, emagrecimento, dor abdominal. Esse emagrecimento aqui não é nem tanto pelos vermes estarem consumindo os nutrientes que a criança está consumindo, é porque a criança não consegue absorver os nutrientes, porque eles estão ocupando as paredes do intestino delgado, e aí, se as microvilosidades estão obstruídas, como é que ela vai fazer a absorção de nutrientes? Não consegue, né? Então, os nutrientes, eles têm uma síndrome desabsortiva, né? De má absorção de nutrientes. Dor abdominal, obviamente, o processo inflamatório no intestino, náuseas, flatulência, diarreia, anorexia, perversão do apetite devido à anemia, né? A criança começa a comer tijolo, parede, areia, tentando buscar os nutrientes que estão faltando, né? Isso é comum na anemia. A anemia ferropriva, se eu estou tendo perda de sangue, estou tendo perda de ferro, então ela vai ter a anemia causada pela baixa de ferro. E aí, se eu tenho anemia ferropriva, eu vou ter uma queda na produção da hemoglobina, que é essencial para a formação das hemácias. E aí, essas hemácias, elas vão ter características microcíticas, vão ser pequenininhas, porque não tem quantidade de hemoglobina suficiente, tá? Vão ter o volume corpuscular médio baixo, né, que é a microcítica. Hipocrômica, se eu tenho pouca hemoglobina, quem é que dá a cor das hemácias? É a hemoglobina. Se eu tenho pouca, ela vai ter uma coloração mais esbranquiçada do que a avermelhada. A hemoglobina corpuscular média também vai ser baixa, porque tem uma concentração baixa. E aqui, né, que é o tamanho, a variação de tamanho das hemácias, que é esse RDW, vai dar aumentada, porque quando você faz o esfregaço sanguíneo da criança, aí você observa algumas hemácias microcíticas, outras hemácias bem grandes, outras hemácias de tamanho normal, mas hipocrômicas, sem coloração, que é característica da anemia, tá? Então vai ter, obviamente, palidez, que está faltando sangue, tontura, fraqueza, insuficiência cardíaca secundária à anemia. Se o indivíduo ele está com pouco sangue, então ele não está transportando nem nutrientes, mas principalmente oxigênio de forma eficaz. Se não tem oxigênio de forma eficaz, ele não tem como contrair musculatura, seja musculatura esquelética, seja a musculatura cardíaca, né?
Então começa a ter a insuficiência cardíaca e o indivíduo tem uma fraqueza muscular, não consegue fazer nada por conta da anemia causada pela parasitose. O tratamento é basicamente com mebendazol e albendazol, ou seja, se a criança tomar o albendazol e o mebendazol para ascaridíase ou para ancilostomíase, vai tratar os dois, né? E aí é quando você olha no intestino da criança, a presença de vários vermezinhos bem pequenininhos, né? Parecem quase como um fio de cabelo. Então essa doença aqui é o trique-trique, tá? É o que se chama assim vulgarmente, né? São vermes muito comuns que têm ovos com uma morfologia mais bem delimitada. Eles se alocam principalmente no seco e os vermes adultos têm entre 3 e 5 centímetros, então também são vermes visíveis, mas que a gente pode distinguir da ancilostomíase, porque a ancilostomíase vai até 1,3 e aqui ele pode chegar até 5 centímetros, tá? Então os ovos não embrionados são passados nas fezes. Quando chega no solo, os ovos se desenvolvem o estágio celular. A célula dentro do ovo se divide, né? E começa uma clivagem avançada até alcançar o estágio embrionado. É como se a gente estivesse passando por um processo de formação do embrião até a mórula. É a mesma coisa que acontece com o ovo do trique-trique. Chega ali no ambiente, ele não está infeccioso assim que ele é liberado nas fezes do indivíduo contaminado. No ambiente com condições favoráveis, ele converte esse ovo não embrionado em um ovo em estágio celular e aí essa célula formada, ela começa a se proliferar, certo? E aí depois de após algumas divisões, ele atinge, né, a forma embrionada, certo? Essa forma embrionada é que vai ser a forma infecciosa. Se o indivíduo fizer as fezes com o ovo não embrionado e o outro foi pegar as fezes com alimento, água, alguma coisa contaminado com o ovo não embrionado, ele não vai adquirir a doença. Só vai adquirir quando esse ovo se tornar infeccioso, ou seja, quando ele se tornar embrionado, certo? Então a contaminação é via, né, feco-oral por alimentos ou água contaminados. E quando o indivíduo ingere o ovo embrionado, quando ele chega lá no intestino delgado, esses ovos eclodem e liberam as larvas que estão contidas dentro dele. Essas larvas vão amadurecer e se estabelecem como adultos no seco e cólon ascendentes. E nós vamos ter a larva feminina e a larva masculina, certo? Então tá aqui o indivíduo, ele ingeriu o ovo embrionado, né, infeccioso, chegou lá no intestino, desencistou, liberou essas larvas vão amadurecendo até se tornarem adultos e aí eles vão produzindo ovos e ovos e ovos não embrionados, que são liberados, a fêmea, né, no caso, que são liberados nas fezes e no meio ambiente é que ele se torna infeccioso. Então, na maioria das vezes, o paciente ele é assintomático ou tem sintomas leves. No entanto, pode apresentar sonolência, apatia, cólica, diarreia, prolapso retal, aqui é a abertura de um intestino, em que a gente vê os vermezinhos, né, de até 5 centímetros, certo? Eles parecem menos um fio de cabelo, eles parecem mesmo como se fosse assim, um macarrão extremamente fininho, sabe? Um micinho. Bem pequenininho, parece mais como se fosse isso. Já o ancilostoma, né, ele já parece mais um fio de cabelo, que ele tem um aspecto mais translúcido, mais transparente, ok? Então aqui é o indivíduo que está com a infestação de trique-trique, né? E aqui o que eu quero destacar para vocês, que é muito comum que a gente tenha prolapso retal em crianças desnutridas, certo? Por quê? Porque se ela não tem proteína, como é que ela vai formar a musculatura que sustenta o reto? Não consegue, então a gente tem um prolapso retal. Mas quando vai uma criança ao médico, observem aqui que esse bumbumzinho é bem fofinho, né? Bem gordinho. Então não é característica de uma criança desnutrida. Então se a criança vai ao médico com prolapso retal e não apresenta características de desnutrição, você já associa diretamente ao trique-trique, certo? Porque a criança não tem desnutrição e está com prolapso retal. Então é comum nas crianças desnutridas, né, por conta da falta de sustentação da musculatura, mas se a criança não for desnutrida, você já tem que dar o diagnóstico direto de trique-trique, tá? Em associação com a desnutrição, vai causar ainda inflamação e uma ileocolite, né, e sangue nas fezes, tá? Porque ele vai ficar aqui, ó, perfurando vários pontos do intestino, então a gente tem a presença de sangue nas fezes.
O tratamento é a mesma coisa, pode ser feito com albendazol, mebendazol, ivermectina e nitazoxanida, que é a anita, né? E qual é o mecanismo de ação da anita, que é diferente da maioria, né, dos remédios de verme no geral? Ela tem uma ação específica que é bloquear uma enzima essencial para o metabolismo energético, que é uma óxido redutase. Então, quando ela bloqueia essa enzima, o verme ele não consegue mais obter energia a partir da fonte de alimento, né? A partir da molécula mais complexa. Então, bloqueando o metabolismo energético, ele não consegue mais ter ATP para nada. Então, ele não vai morrer, certo? Então, a diferença é que albendazol, mebendazol alteram, né, o equilíbrio eletrolítico, porque vai bloquear ou ativar determinados canais de íons, e a anita não, ele bloqueia especificamente essa enzima para ação, ok? O outro, né, nematelminto comum nas crianças é o oxiurus, né, que dá a coceirinha anal. É muito comum em crianças e é característico por apresentar prurido anal, né? Habitam principalmente o seco e imediações. É um parasita monoxeno, né? O homem é o único hospedeiro. E no sexo feminino ele pode acabar migrando e atingir a vagina, o útero e a bexiga, causando inflamações, né? Vaginite. Existem 4 formas de pegar os ovos, né? Que são as vias de transmissão. A primeira, fecal-oral, alimentos ou água contaminado com os ovos, certo? A outra é a indireta, que é o que a gente chama de enteroinfecção por aspiração. À noite, as fêmeas do oxiurus, elas migram para o ânus e vão depositar os seus ovos. Esses ovos acabam saindo do ânus, né? E vão ficar no lençol, na calcinha, na cueca. Então, quando a mãe chega de manhã, levou a criança para a escola e ela vai sacudir a cama, né, limpar a cama, esses ovos que são extremamente leves, eles ficam dispersos no ar. Então a mãe aspira e se contamina do mesmo jeito. Então tem esse método de infecção pela aspiração, né? Temos a retroinfecção, os ovos que as fêmeas acabaram de, né, deixar lá no ânus, eles eclodem no próprio ânus e as larvas elas voltam para o seco. E a autoinfecção, as fêmeas, né, retornam ao seco, não vão ser eliminadas nas fezes, porque quando elas migram para o ânus para colocar os ovos, elas também são eliminadas juntamente, né? Então elas voltam, elas conseguem voltar, ou as larvas novas que eclodiram, né, que sobem, que poderiam subir para o seco, a criança coça de noite, principalmente, porque quando está eclodindo esses ovos, né, nas larvinhas, dá esse prurido anal, a criança coça e bota a mão na boca. Aí ingere, aí se contamina diretamente. Então tem todos esses métodos aqui de transmissão, certo? Então como é o ciclo do oxiurus, né? Os ovos são depositados nas dobras perianais, né? Os ovos podem ser ingeridos pelas formas de transmissão que a gente acabou de ver, ou a pessoa aspira os ovos que foi lá, sacudiu, ficou disperso no ar, ou tem a contaminação de alimentos, de água, ou a criança pega a mão, né, no bumbum e taca a mão na boca de noite, coçando, sem perceber, ou as larvas eclodem no ânus e retornam lá para o seco. Tem todas aquelas vias de transmissão. E lá no intestino delgado eles vão eclodir, vão liberar as larvas, né? Aquele quando a pessoa ingere os ovos. Os vermes adultos se estabelecem na luz do seco, né? Eles saem lá do intestino delgado e vão amadurecer no intestino grosso. À noite as fêmeas prenhas migram para fora do ânus, tá? E põem os ovos, por isso que causa o prurido anal, que é aquilo ali que vocês veem, né? Mesmo, é os vermezinhos no ânus. E eles estão colocando inúmeros ovos, que os ovos a gente não consegue visualizar, tá? Então, os sintomas é prurido anal de forma geral. Nas meninas, a gente ainda pode ter, né, a vulvovaginite, porque essas larvas que estão eclodindo, elas podem migrar e entrar no canal vaginal, né? Inflamação do colo do útero, porque elas entram pelo canal vaginal. Salpingite, a inflamação das tubas uterinas, cólicas, obviamente, né, por todo o processo inflamatório que está sendo gerado, náuseas, diarreia. Vontade de evacuar constante, como está tendo esse sinal da coceira o tempo todo no ânus, entende que é o tempo todo para evacuar. Então tem essa vontade de evacuar constante, mas não necessariamente vai ter as fezes para serem eliminadas. Evacuar?
Fazer cocô. É uma forma mais bonita de dizer, né? E aqui, enurese noturna, né? Não é de noite que elas migram para o ânus, aí dá essa vontade de coçar e também de evacuar constantemente. Nas meninas, né? Isso aqui é especificamente para as meninas, como a gente pode ter a migração, acontece muito a migração para a vagina, também vai acarretar no processo inflamatório, como se ela quisesse fazer xixi o tempo todo, por conta da inflamação do canal vaginal, que vai afetar, obviamente, a uretra também. Então, o melhor método de detecção do oxiuro, se a criança está ou não, a criança ou o adulto, né? É o método da fita gomada. É de fato a fita gomada. Você pega um pedaço, vai abrir lá, colar no ânus e puxar e ver se vai sair os vermezinhos, né? Esse é o método mais eficaz. Mas dá pra ver. Não, assim, a abundância dos vermes é de noite, mas o tempo todo a gente tem verme no... Dá pra ver algo no Dá, ó, aqui, ó. Dá. Aqui, ó, essa foto é a melhor. A pessoa botou a mãozinha e tá mostrando aqui os vermezinhos no dedo, né? Eu achei ótimo que a pessoa faz isso. Ó, doutor, tá aqui. É verdade, tá aqui. Acabei de pegar. Meu Deus do céu. Oi. No slide passado, estava dizendo que as presenças podem voltar. Acabou a aula, todo mundo indo na farmácia. Elas podem voltar. Pode retornar. Mas que quando ela bota esse ovo, ele só pode se desenvolver e se passar pelo intestino. Então, só se ela sujeita. Isso. Então, ela volta só para passear. Não, a larva já eclodiu, é a própria larva. O ovo é uma coisa, a larva é outra Eu coisa. digo assim, o parasito fêmea. Sim. Não é ele que retorna, é só a larva. Pode ser ela e pode ser a larva que eclode dos ovos que ela acabou de colocar. A fêmea desce quando ela está prenha, coloca os ovos. Aí os ovos podem eclodir ainda no período da noite, eclodir, né? Ainda no período da noite. Aí umas larvinhas podem ir para o canal vaginal, outras podem retornar, outras podem sair e alguns ovos não vão eclodir e vão ser liberados no meio para contaminar outras pessoas. Se ela não fizer isso lá, ela volta e faz isso. Então pode. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então pode eclodir tanto fora quanto dentro do intestino, né? Então o tratamento é com albendazol, mebendazol, né? Mas também tem um tratamento específico quando a pessoa está com infestação muito grande, que a gente vê constantemente aí essa abundância de vermes, que é o palmoato de pirvínio, que vai ter a ação de inibir o uso dos carboidratos pelo verme, né? Então, enquanto a Anitta ela bloqueia a enzima, esse palmoato de pirvínio ele também bloqueia outra enzima do metabolismo, né, energético, impedindo que ela converta a molécula complexa, né, em fonte de energia em ATP. E aí o verme acaba morrendo. De toda a família a gente tem que fazer o tratamento, porque como a gente viu, tem toda essa questão da higiene, da roupa, né, de cama, então tem que fazer o tratamento da família toda. Higiene de corpo e roupas. Então, infelizmente, durante o tratamento, todos os dias tem que trocar a toalha, tem que trocar a roupa de cama, tem que trocar tudo por conta da característica dos ovos serem leves e se dispersarem muito facilmente. Então, tem que trocar tudo. Banho tem que ser constante para o tempo todo estar tentando eliminar, além do tratamento farmacológico, né? Outra parasitose é a causada pelo estrongiloides, né? São vermes microscópicos que habitam o duodeno principalmente. Quando eles começam a habitar o jejuno, né, do intestino delgado, já passa a ser preocupante, porque pode levar a síndromes desabsortivas, que são as síndromes desabsortivas, aquelas que a criança não consegue absorver os nutrientes, né? Então, porque os vermes ocupam toda a parede, né, do intestino. Se eles estão ocupando toda a parede do intestino, o alimento não tem contato com as microvilosidades, então o alimento não é absorvido, ele passa direto, tá?
Os vermes geram ovos embrionados que, antes de alcançarem a luz intestinal, liberam as larvas rabiditoides. Assim, as fêmeas adultas, as larvas e os ovos penetram nas criptas, levando à inflamação e ulceração da mucosa intestinal. Então, além de não permitir o contato com as microvilosidades, o processo inflamatório que ele causa impede que as células intestinais funcionem de forma ótima, né? De forma eficaz para fazer essa absorção dos alimentos. Então, a gente vai ter as próprias fêmeas que já amadureceram, vamos ter as larvas que estão eclodindo dos ovos e vamos ter os ovos, tudo sendo produzido ali no mesmo canto para causar o dano. Então, nós temos duas vias de transmissão, a via heterogênica, em que a gente pode ter a penetração da larva do solo pela pele. Quando ela penetra pela pele, ela vai, né, subir lá para o pulmão, tá, e fazer o ciclo pulmonar. Se faz ciclo pulmonar, vai causar o quê? Lindo. Além disso, né, a gente também tem a autoinfecção, que pode ser uma endoinfecção, uma migração da larva pela parede intestinal, que pode ser grave e fatal se não tratada em indivíduos submetidos à terapia imunossupressora, né? Porque ela pode se disseminar, porque se ela penetrou a parede intestinal, ela atingiu a corrente sanguínea, né? Então começa a causar danos em todos os outros sistemas. E a exoinfecção é que a gente tem a migração da larva na região perianal. Foi que a gente acabou de ver, que ela pode penetrar pela pele. Se ela está sendo eliminada ali pelo ânus, ela pode penetrar pela pele do bumbum, né? Então é a exoinfecção. Então tem esses três mecanismos que o estrongiloides pode afetar o indivíduo. Então como é que é o ciclo, né, do estrongiloides? Então, as larvas rabiditiformes são excretadas nas fezes e no solo. Essas larvas rabiditiformes podem se tornar adultos de vida livre, que não causam prejuízos a gente. Eles estão lá vivendo de vida livre, então não vai causar patogenia, certo? Ou podem se converter em larvas filariformes, que são as larvas infecciosas que conseguem penetrar a pele humana, tá? Os vermes adultos de vida livre, eles vão se acasalar, certo? Lá no meio ambiente, e as fêmeas vão produzir os ovos. Desses ovos podem eclodir larvas rabiditiformes. E o que é que a gente viu que acontece com as larvas rabiditiformes? Elas podem crescer e se tornar vermes adultos, ou podem se converter em larvas filariformes, que são quem de fato penetram a pele, tá? Então, essas larvas podem se transformar em adultos de vida livre ou larvas filariformes infecciosas, do mesmo jeito lá no 2. Então, as larvas filariformes penetram a pele humana, elas migram por várias vias até o intestino delgado, e somente no intestino delgado é que ela amadurece na forma adulta. Ela pode fazer lá o ciclo pulmonar, ir para outros sistemas, mas ela só amadurece até a idade adulta no intestino delgado, tá? No intestino delgado, as fêmeas adultas vão produzir ovos. Os ovos eclodem em larvas rabiditiformes que serão excretadas nas fezes e inicia lá o ciclo. Algumas larvas tornam-se larvas filariformes no intestino grosso e penetram a parede intestinal, que foi o que a gente viu lá na autoinfecção endo, né? Ou na pele perianal, que foi a autoinfecção exo, ela penetra a pele do bumbum. Então, aqui das vias de disseminação é se ela conseguir se converter de larva rabiditiforme em filariforme antes de ser eliminada junto com as fezes, ok? E aí se segue o ciclo. Os sintomas, obviamente, como a gente viu em todas essas parasitoses que a gente tem por característica penetrar pela pele, temos sintomas cutâneos, né? Temos lesões urticariformes, vermelhidão, temos os sintomas pulmonares, porque tem ciclo pulmonar, então vai ter a síndrome de Leffer. Sintomas digestivos, dor abdominal, né? Vai simular uma úlcera péptica, vai ter cólica, náusea, diarreia. Sintomas gerais como irritabilidade, inapetência, astenia, urticária, edema angioneurótico, né? Que é o edema do corpo todo, porque se ela estiver disseminada pela circulação sanguínea, vai estar afetando o corpo inteiro, então vai estar causando inflamação em todos os pontos. E o principal medicamento é o tiabendazol, mas também tem o albendazol, a ivermectina e a anita, certo? Aqui é o ciclo. Então, o indivíduo contaminado, ele libera
as larvas rabiditiformes no meio ambiente, tá? Essas larvas rabiditiformes pode acontecer no indivíduo dela se converter na forma filariforme, e essa forma filariforme ela vai e reinfecta o indivíduo, né? Seja endo ou exo. Ou ele pode aqui vir e liberar essa larva encistada, libera ela no meio ambiente. No meio ambiente ela pode virar um verme adulto de vida livre. Esse verme adulto de vida livre, ele vai produzir gametas, que vai gerar a produção dos ovinhos aqui, que vão eclodir em larvas rabiditiformes, que se convertem em larvas filariformes, que penetram a pele. Ou essa larva rabiditiforme se converte diretamente em larva filariforme, tá? São os dois caminhos que a gente viu. Ou ele chega e se torna um verme de vida livre, adulto, ou ele se converte na larva filariforme que penetra a pele diretamente. Então, a forma de infecção é através da pele, certo? Entrando agora nos plateumintos, né? Que a gente viu que tem duas doenças principais. Então a gente tem a tênia, que é o maior de todos os vermes, vai poder medir aí de 8 a 10 metros, é o que a gente chama de solitária. A classificação varia conforme o hospedeiro intermediário. Se for a tênia saginata, é o boi o hospedeiro intermediário, a tênia sólio é o porco hospedeiro intermediário. Nesses hospedeiros intermediários ela realiza a reprodução assexuada, certo? E o hospedeiro definitivo vai ser o homem, onde ela realiza a reprodução sexuada. Portanto, é um parasita heteroxeno, né? Que ele precisa de 2 hospedeiros, tá? Para concluir o seu ciclo de vida. Algumas vezes o homem pode ser o hospedeiro intermediário da tênia solium, que dá origem a outra patologia, que é o que a gente conhece por neurocisticercose, né? A tênia vai habitar o intestino delgado e pode viver em média de 10 a 15 anos, tá? Aqui são os 2 agentes etiológicos, né, da teníase. Temos aqui a tênia solium e temos aqui a saginata. Observem que elas têm como diferenças, né, que o escólex dela, que é a região onde ela se prende no intestino delgado, na solium ela tem tipo como se fossem uns dentes, uns ganchos que ajudam ela a se prender, além das ventosas que sugam os nutrientes, tá? Enquanto a saginata ela tem só as ventosas mais aqui na parte superior. Isso aqui é uma micrografia eletrônica mostrando bem direitinho como é a carinha delas, tá? Ei, professor. Oi. No caso da cisticercose, o homem é o hospedeiro, o ser humano é o hospedeiro intermediário. Isso. E quem começa a ter? Não é como se ele fosse o hospedeiro interno, é porque se fala assim, mas não é como se fosse ter outro hospedeiro. É porque normalmente o hospedeiro intermediário é que pega as larvas, pega e converte no cisticerco, né? Na neurocisticercose, não. Em vez da gente ter aqui os ovos, né? Ele vai, em vez dele pegar o cisticerco, ele pega o outro. Eu tenho que ver, eu esqueci agora qual é o... É o ovo diretamente do tecido, entendeu? Enquanto a gente come pateníase, tem que ser a carne com o cisticerco, na neurocisticercose é o ovo diretamente, a proglote, tá? No caso, o ovo ele vai eclodir, aí vai ter a larva no tecido, que é a cisticercose. Aí a larva, ela já, é o que eu acho, a larva já está lá na carne, aí a pessoa já consome e já saiu do ovo. O cisticerco é o que está na carne. Exatamente. Aqui, ó, a diferença é essa. A tênia, seja causada pela solium ou a saginata, ela produz inúmeros ovos durante o dia. Esses ovos é o que a gente chama de proglotes. E essas proglotes, por que a gente diz que a reprodução sexuada acontece no homem? Porque é aqui nas proglotes que a gente vai ter a característica hermafrodita da tênia. Ela vai produzir gamontes, né, gametas masculinos e femininos dentro de cada proglote. E dentro de cada proglote a gente vai ter o ovo com gameta masculino e feminino, que pode fecundar ou não, gerando o embrião, certo? Então vai ser a reprodução sexuada acontecendo. Então aqui a gente tem a divisão do ciclo. Aqui é a teníase normal, tá? E aqui é o ciclo da cisticercose para os homens e o ciclo da via intermediária da teníase, certo? Então eu vou já explicar direitinho como é que a gente separa, por isso que está em cores diferentes para vocês entenderem.
Então, os humanos, eles desenvolvem infecção intestinal com tênias adultas após a ingestão de carne de porco ou de boi contaminada, né? Ou cisticercose, né? Após a ingestão direta dos ovos. Então, primeiro, o que é que vai acontecer? Para a teníase, tá? Os seres humanos vão ingerir a carne de porco crua ou mal cozida, contendo os cisticercos, que são as larvas da teníase, seja a carne de porco ou seja a carne de boi mal cozida, certo? Que contém os cisticercos, que é como a gente chama as larvas. Após a ingestão, os cisticercos ligam-se ao intestino delgado pelo seu escólex, aquelas estruturas que a gente acabou de ver, as ventosas e no caso da sólea os dentinhos, né? Que vai everter do ovo somente nas condições do intestino. Então, enquanto não chegar no intestino delgado, o escólex ele não sai de dentro do cisticerco, né? De onde ele está contido, da larva, o cisticerco está contida. E aí, a partir do momento que ele vai everter do ovo, ele vai se ligar lá ao intestino delgado e vai se tornar uma tênia adulta em cerca aí de 2 meses, mais ou menos. Um indivíduo com teníase, ele tem a tênia no intestino produzindo os ovos embrionados, né, que são as proglotes, através da reprodução sexuada, porque cada proglote é hermafrodita, né, ela tem tanto gameta feminino quanto no masculino, e aí eles se fundem formando o embrião dentro de cada proglote, certo? Esses ovos embrionados ou as proglotes contendo-os, né, migram para o ânus e vão ser eliminados nas fezes. Isso aqui é o ciclo do hospedeiro definitivo, né, do homem. O que está acontecendo dentro do homem? Foi liberado os ovos nas fezes, vai começar aqui o ciclo do hospedeiro intermediário. E esse ciclo do hospedeiro intermediário também pode nos servir para explicar o ciclo da neurocisticercose, certo? Que em vez do indivíduo agora, então aqui ó, porcos ou bois ou seres humanos, no caso da neurocisticercose, tornam-se infectados pela ingestão dos ovos embrionados ou das proglotes prens, tá? O que é o comum da teníase? Que a gente ingira a carne contendo a larva diretamente, né? O cisticerco diretamente. Na neurocisticercose, a gente vai ingerir os ovos, as proglotes. A mesma coisa com os hospedeiros intermediários. O boi e o porco também vão ingerir as proglotes. Seja por um alimento contaminado, pela autoinfecção, porque ela não está sendo liberada pelo ânus constantemente, o indivíduo pode acabar pegando, né, e ingerindo a proglote diretamente, né? Ou as proglotes, elas conseguem passar do intestino para o estômago via peristaltismo reverso, ainda pode acontecer isso, a proglote está dentro do intestino, ela volta para ir para o estômago e aí o indivíduo se contamina. E aí o que é que vai acontecer? Ingeriu essas proglotes no intestino, esses ovos vão eclodir, liberando oncosferas. Essas oncosferas vão penetrar na parede intestinal através de espinhos e aí através da rede sanguínea, né, porque passou a parede intestinal, vão para os músculos estriados, no porco ou no boi e para o cérebro no caso do ser humano. Então, quando a gente ingere a proglote diretamente, em vez dela se converter ali na larva e ficar no intestino se alimentando através das ventosas, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é ela chegar na corrente sanguínea e ir para o órgão pelo qual ela tem mais tropismo. No caso do boi e dos porcos, que são os hospedeiros intermediários, vai para a musculatura estriada esquelética. No caso do homem, vai para o cérebro principalmente, mas também pode ir para o fígado, outros órgãos, nos quais se desenvolvem até cisticerco, que é a forma pela qual a gente se infecta com a teníase, né, em si. Então, ele vai se converter nos cisticercos e em humanos pode resultar na cisticercose, que isso aqui ainda há muitas controvérsias, né? A maioria dos autores consideram que a neurocisticercose é exclusiva, né? Ela é causada exclusivamente pela taenia sólida, mas outros já dizem que pode acontecer pela saginata, muito raramente, mas pode acontecer, mas ainda tem um conflito, né, nessa definição. Se eles se alimentarem diretamente dos ovos embrionados, né, pode causar neurocisticercose. Então deu para separar, deu para entender como é que... Show de bola. Então tá aqui, você consome a carne de porco ou de boi, né, mal cozida, e aí vai ter os cisticercos nessa carne. Esse cisticerco chega lá no intestino, vai liberar o escólex de cada uma das larvas dos cisticercos, que começa a se desenvolver
vão crescendo e produzindo seus ovos embrionados, tá? Através da reprodução sexuada, esses ovos são liberados no meio ambiente, vão poder ser consumidos aqui pelo porco ou pelo boi ou mesmo pelo ser humano. Se for consumido o ovo diretamente, né, aí vai causar a cisticercose, certo? Oh, meu Deus do céu. Então vai causar dor abdominal, diarreia, constipação, fadiga, tontura, perda de peso, urticária, fome, inapetência, né? Especificamente para Taenia saginata, tem-se semi-obstrução intestinal, colangite, pancreatite. E para Taenia solium a gente tem a cisticercose cerebral, que também pode afetar pulmões e olhos, tá? Mas na maioria das vezes é o cérebro. A detecção é feita por métodos tradicionais ou tamização, né? Tamização é aquele exame que você recolhe todas as fezes do paciente em 24 horas. Então é aquele que vai o pote mesmo, cheio, né? Pois é o que chama de tamização. Nunca vi não, nunca fez, graças a Deus, nunca precisou, né? Mas tamização é aquele que você tem que levar tudo que você fez durante o dia. Porque tem gente que tem essa sorte, né? De fazer várias vezes ao dia, mas... Ia perguntar alguma coisa, Thiago? Porque eu vi tu assim. Eu fiquei impressionado quando eu conheci esse exame. E você tem que coletar as fezes todas no único dia. Tamização, você chama. Aí vai enchendo, porque quando a gente chega no exame normal, né, de fezes ali no laboratório, a mulher diz, ela alerta logo, ela, não, é só coletar um pouquinho e tudo, não precisa de muito, porque vai só um pouquinho, nesse da tamização não, é o tempo todo, por quê? Porque pode ser que na primeira evacuação da pessoa não tenha saído nenhuma proglote. Aí pode ser que na outra saia, então tem que pegar todas as fezes de 24 horas para ver se tem a presença de uma proglote. Eu estava na primeira faculdade, eu fui aula de parasitologia, o professor disse que trabalhava no laboratório e teve uma mulher que chegou, foi com aquelas duas caras da pipoca principal de casa, né? Chegou completo. Aí ele falou, eu fiz exame de fezes, você disse tudo não, será que ela pensava que era isso? E trouxe aquele ponto. Não, mas é porque o povo antigo, eu acho que não. É porque o povo é exagerado nele. Eu já vi foi muito. Quando eu tô para fazer o exame, aí chega um velhinho com um pote bem grande, a mulher diz, meu senhor, o pote de urina. A mulher diz que é a primeira urina da manhã e é só um pouquinho, né? É só o tubinho. Aí chega com um bicho, não, um negócio terrível. Para não ter. Ave Maria. Alguém? Não, Matheus, não? Se não tiver de algum modo como coletar esse tipo de sorologia. Acho que esse exame da tamização, ele é muito melhor do que fazer uma sorologia em termos de custos, entendeu? De sistema de saúde público. Porque você pegar as fezes e procurar uma proglote, né? Nela, porque essa tamização é só para ver se tem a presença da proglote. É melhor do que fazer uma sorologia, isso é mais barato, né? Tem a intercalada. Isso aí é para aqueles vermes que não liberam ovos todo dia, que a gente vai já ver a giardia. A giardia tem que fazer a parasitologia intercalada, né? De fezes de 3 dias diferentes. Então o paciente recolhe todas as fezes de 24 horas ou mesmo a análise da proglote de direto, né? O paciente, ele sabe que na cueca ou na calcinha sai o ovinho lá. Ela diz, doutor, do nada sinto uma vontade de evacuar, quando eu olho sai um quadradinho. Aí vai lá e leva o quadradinho para ser avaliado. E isso causa um desconforto, porque vão sair as proglotes sem sair as fezes em si, né? Além disso, para a cisticercose, a gente também tem a ressonância para ver se detecta, e é o caso de uma pessoa com neurocisticercose, presença de vários cisticercos no tecido cerebral. Então, para tratar a neurocisticercose, se usa albendazol ou praziquantel, e para teníase pode-se usar somente as sementes de abóbora, que elas têm propriedades tenífugas, mais um purgativo, depois de tomar o remédio, toma um laxante, e também pode-se usar o mebendazol se quiser, né? Se não quiser consumir as sementes de abóbora, tá? Mas para quem não tem condições, as sementes saem mais barato. Pra tênia, né? O resto tem que ser o remédio. Minha gente, vocês querem dar uma pausa? 1 hora? Sim?